Fala pessoal, eu estou hoje melhor do que eu estava ontem, porque eu estou com uma pessoa mega especial e também estou no segundo dia do nosso grande evento, diretamente aqui da Nova Era de São Piauí. A Sabrina está ali no palco dando um show e eu estou com uma pessoa muito especial que vai gravar esse podcast. Esse eu farei questão de assistir várias vezes, porque eu acredito que quanto mais você repete, quanto mais você está ali conectado, observando aquilo que é o teu ponto cego, mais você cresce. Eu estou com um professor. Eu falei para ele que muitas pessoas têm como ídolos cantores, artistas, nada contra. Mas eu aprendi a ser fã de um professor, de alguém que eu tive lá que olhar conteúdo por conteúdo, entender essa mentalidade, essa linha de raciocínio. E detalhe, pessoal, ele demorou muito tempo para aparecer, mas durante muitos anos ele construiu a história de muitos experts que talvez você pagou para aprender. Ele é a mente pensante, a ideia, a estratégia, a mentalidade que impulsionou muitos negócios no Brasil e fora do Brasil. Ele é o professor Gilberto. Seja bem-vindo ao PodX por Karine Paiva. Obrigado, obrigado, obrigado. Hexa de exponencial, hein? Então já sabe que esse podcast aqui vai agregar muito na sua vida. Obrigado, viu, Karina? Seja bem-vindo e é piauiense, né? Sou, tem minhas raízes aqui, lá no norte do Piauí, lá em Corrente. Um abraço pessoal de Corrente. E cantei até Magníficos no palco aqui agora, Eita, ó. começou já dando um show com a didática. Professor, o meu PodX ele é focado em mentalidade. Eu acredito que a mente é a grande estratégia por trás do sucesso. Então, Sim, se você tem uma mentalidade é, focada em crescimento, em expansão, você vai alcançar, sim. independente do que passe. Para você, o que a mentalidade é? É. É assim, existe uma diferença de cérebro e mente, né? Cérebro é a estrutura orgânica dentro do crânio. Agora, a mente é a programação desse cérebro. Então, desde quando a gente nasce, existem os P's programadores do cérebro que constroem a mentalidade, que é parto, pais, parentes, professores, padres, pastores, políticos, programas de TV, propaganda e PlayStation. Isso. São os 10 P's programadores. Então, só que essas programações, quando a gente é mais novo, elas podem ser programações equivocadas para o crescimento. Programações que atrapalham a gente com nojo de dinheiro, gente que não quer ajudar a vida das pessoas, gente que tem vergonha, gente que tem timidez. Então, o que a gente precisa fazer ao longo da vida é reprogramar isso. E a principal forma de reprogramação chama-se ambiência. É quando você está num ambiente diferente, convivendo com pessoas diferentes, capturando uma frequência diferente. Daí você começa a enxergar o mundo de outra forma. Todo mundo, cara, ele enxerga o mundo com óculos da vida. O que é esse óculos? Cada um carrega o seu. Suas É o nosso crenças. conjunto de crenças, Crenças. valores, é a nossa cultura, é a nossa história. Então tem gente que gosta mais de macarrão, outro de arroz, um de vôlei, outro de futebol, um Bolsonaro, outro Lula. Isso é o óculos da vida, por isso que a gente tem respeito. Só que esse óculos da vida, muitas vezes, quando ele te impede de crescer, é hora de trocar essa lente. E é isso que a gente está fazendo aqui com muita gente. Trocando a lente. Professor, me conta aí. Nós amamos histórias, sabemos que as histórias elas geram esse engajamento, essa identificação. Qual foi o momento na sua vida que foi extremamente desafiador e por mais mentalidade que você já tivesse desenvolvido, você precisou trocar os seus óculos, desenvolver uma nova mentalidade, desenvolver novas crenças? Tem uma história assim, olha, eu passei por isso e eu tive que fazer essa virada. É, é assim, quando eu comecei minha empresa, eu tinha 23 anos, né? Lá em 2013, eu achava que era só dinheiro e método. Só que o dinheiro acabou. E aí o método estava na minha cabeça de como fazer a empresa crescer, mas não tinha dinheiro. Daí eu vi que não é só dinheiro e método, tem que ter força mental também, tem que ter resiliência para conseguir. Hoje eu falei isso no palco, o paraíso ele mora depois do vale da sombra da Já morte. anotei isso. Se você não está disposto a pagar o preço, se está disposto a comer fandangos, a tomar água porque não tem dinheiro, a não comer carne e comer salsicha, você não vai chegar onde você quer. Então, muitas pessoas desistem a 1 milímetro da chegada. No meu caso, existiam quilômetros, e eu sabia disso. Mas quando você tem um sonho, a desistência sai do seu vocabulário. Então, é um recado para todo mundo. Se você tem um sonho, exclua do seu vocabulário a palavra desistência. E o pior, muita gente ao seu redor vai falar assim, por que você está fazendo isso? Você não precisa disso. Só que só o seu coração sabe o quanto você precisa. Felicidade não mora num bem material. Felicidade mora num estado emocional. E esse estado emocional é aquilo que a gente tem que buscar todos os dias, é a felicidade. Uau, eu acredito muito nisso. As pessoas elas querem as coisas muito fáceis. As pessoas elas querem
a recompensa, mas elas não querem viver a jornada. E a recompensa está na jornada. Chegar no topo é apenas a cereja do bolo, né? A Sim. jornada é mais. E o que eu vejo muito, professor, é que as pessoas elas reclamam muito dos processos. Por É, exemplo, realizar um evento como esse dá dor de cabeça. Só que eu não posso reclamar porque eu quero isso. Inclusive, eu quero mais vezes isso. sim, Então, assumir essa responsabilidade. sim, E eu acho que as pessoas, para terem sucesso, elas têm que desenvolver essa autorresponsabilidade, entender que elas precisam reprogramar constantemente. O que eu sei hoje, eu preciso desaprender para aprender coisas novas ou até mesmo validar aquilo que eu já sei. sim, Não é verdade? sim. E uma coisa importante nisso que você falou, Karine, é assim: a gente que empreende, não existe topo, existem só degraus. Então hoje eu estou no degrau 1, aí eu faço uma coisa que melhora 1% minha vida e minha empresa, eu vou para um degrau 2. Aí eu comemoro. 1% melhor eu comemoro. São pequenas percepções de progresso. Daí daqui uma semana eu estou no degrau 3. Porque quando a pessoa só pensa no topo ou no Everest, o Everest é grande demais para escalar. Agora eu penso que é um monte de cupinzeiro pequenininho. E se eu vencer cada um deles a cada dia, no final eu chego no Everest, é mais tangível para o cérebro. Então esquece topo, porque empreendedor nunca é satisfeito. Por isso que é sempre degrau. Chegou num degrau, vai demorar um dia para ele ter saracutico e falar assim, eu quero mais. Então coloca isso na sua cabeça. São pequenos degraus que te fazem crescer para sempre. Que topo nunca vai existir. Estabilidade e segurança para quem presta concurso público. Uau. Professor, eu vejo, essa é minha percepção, tá? É minha visão, que não é uma estratégia de marketing, não é tipo copia e cola que você faz. Você desenvolveu realmente um método aplicável que funciona e que gera resultado, que é didático. É, Nós estamos falando para empresários e empreendedores aqui, muito mais o empreendedor que tem um CNPJ, que são coisas diferentes, do que realmente um empresário empreendedor. Se você pudesse falar para o empreendedor qual é a mentalidade, qual é o comportamento, qual é a comunicação que ele precisa ter dentro e fora da empresa usando o digital. Dentro da empresa dele como líder, como pessoa e fora, para que ele consiga crescer, escalar o seu negócio sem tanta dor. legal, é assim. O empresário, quando ele está na empresa dele, ele precisa entender que a coisa mais importante da empresa é cultura. E cultura é desenvolvida pelo líder. E uma coisa que ele precisa ter na ponta da língua dele e como as atitudes do dia a dia são 4 coisinhas. É ADM. O que é isso, né? Propósito, progresso, propriedade e admiração. Ele precisa causar nas pessoas um senso de propósito. O que é isso? As pessoas ao redor dele estão lutando por uma causa. Não é só o dinheiro. Existe algo maior que isso. Segunda coisa, progresso. Um grande líder precisa estimular nas pessoas ao seu redor que elas tenham 1% de evolução a cada dia. As pessoas quando estão num ambiente que elas percebem que elas não estão progredindo, elas querem sair daquele ambiente. Para o empreendedor e para quem trabalha para ele, é ruim não progredir. Então coloque uma cultura de progresso. Terceiro, propriedade. Instale cabeça de dono em quem trabalha com você. Isso é fácil de falar, mas como implementar? Muito simples. Quando você contrata alguém, é uma mistura de controle e confiança. Você tem que confiar. E a confiança envolve autonomia. Para de ficar instalando tudo que a pessoa tem que fazer e confia um pouco na autonomia dela. Se ela não tiver nada de autonomia, como é que você quer que ela tenha cabeça de dono? Então deixa ela fazer do jeito dela e que ela erre e que ela aprenda. Porque isso traz repertório para a empresa. E por último, admiração. Não contrata Zé dentro d'água para trabalhar com você. Dentro de um ambiente, a gente tem que ter um círculo de admiração. As pessoas precisam olhar para um lado e para o outro e falar assim, caramba, estou num lugar sensacional. Eu me inspiro nessas pessoas. Agora, quando você só contrata a gente pelo preço, porque é barata, ela contamina um ambiente igual a um vírus. Eu acredito demais nisso. Então instala isso, tá? Na sua cabecinha de empreendedor. Propósito, progresso, propriedade e admiração. E no digital, como é que esse empreendedor ele precisa passar essa mensagem Sim. para que o público que também precisa ter o propósito, precisa ter o progresso, a admiração, essa comunicação para que ele atraia, para que ele retenha, para que ele cresça e escale o seu negócio. O empresário precisa entender o seguinte, a pior coisa que existe na vida de quem tem uma empresa é ter um produto incrível, um serviço maravilhoso, mas as pessoas não saberem que ele existe. Daí você não tem cliente porque você ainda não está no digital. Então, quando você começa a publicar conteúdos no digital, as pessoas podem te provar um pouquinho. O que é provar? Ter uma primeira experiência com você. Elas gostam daquilo que você fala, depois elas vão comprar o seu produto. Então, se você não tem uma presença digital, número 1, você não está tendo cliente. E número 2, você não está crescendo a sua empresa. Hoje, na Terra, existe a internetosfera, que é uma camada ao redor da Terra, que quem não está nela
está fora do jogo. Então, use a internet para crescer os seus negócios, suas ideias e tudo que você está construindo dentro da sua empresa. Professor, você é mentor, estrategista de grandes pessoas e marcas e negócios. Eu acho que você deve ter, assim, do jeito que você é, de método e estratégia, você já deve ter analisado a mentalidade de todo mundo que está com problema, que está sofrendo. Que, Sim, tipo, os erros. Existem 5 erros comuns que você identificou em todos eles. sim, Poderia compartilhar esse ouro aqui pra gente? sim. É assim, os erros mais comuns do pessoal, que a gente chama de venenos, né? Frustração, não sabe lidar com isso. Insegurança, desmotivação, ansiedade, medo, autossabotagem e procrastinação. Vamos falar primeiro do medo. O que é medo, né? Eu explico medo assim: as pessoas têm medo de M, morrer, empobrecer, D, ficarem doentes e O, de ousar. Esse é o maior problema. Por que tem gente que tem medo de ousar? Porque ousar significa fazer uma coisa que você nunca fez. E o que isso quer dizer? Você vai errar. Vai ficar pior antes de ficar melhor. E o pessoal não quer errar, porque errar envolve dor, sofrimento. Daí o que eu sempre ensino para eles, a primeira programação é: a dor pela dor, ela só gera sofrimento. Agora, a dor pelo aprendizado, ela Gera gera crescimento. evolução e crescimento. Então, quando eles entendem isso, eles entendem que a dor é uma escola. Então, quando eu pego alguém que morre de medo de fazer algo diferente, eu preciso instalar isso nele. Porque se você não é diferente, você não cresce. Se você é uma cópia igual a todo mundo, você entra dentro de uma gavetinha com aquela concorrência toda. Então você precisa de algo novo, de um mecanismo único. Tem que ser diferente. Por isso que eu falei, muita gente pede para eu deixar meu cabelo crescer, ou que eu vou botar cabelo. Mas ser careca é o que fez você subir no palco e falar assim: ele é tão inteligente que não cabe nem cabelo na cabeça dele. É o seu fato, é a sua identidade, é aquilo que marca. Isso, exatamente. Então você tem que ter suas características únicas, tá? Isso é fundamental. E isso envolve ser um pouco ousado. Falar de uma maneira diferente, ter uma atitude diferente, ser aquilo que as pessoas não são. Professor, para a gente encerrar, o mercado muda constantemente. Eu tenho certeza que a sua visão está lá no futuro. Eu tenho certeza que você deve já estar a quilômetros de distância do que muitas pessoas estão hoje. O que você acha que vai se sustentar a médio e longo prazo, com tanta inovação, com tanta geração X, Y, Z, com tanta coisa acontecendo em um curto espaço de tempo? A primeira coisa que o digital vai gerar e que todo mundo tem que estar presente para isso. Cada indivíduo tem que ter suas redes de comunicação próprias. O que é a rede de comunicação própria? A gente não pode ficar dependente de plataformas. O Instagram, ele que manda em tudo. Mas se o Elon Musk comprar um Instagram e resolver fechar o Instagram, 95% dos seus clientes te conheceram pelo Instagram. E aí, o que vai acontecer? Então, ter suas redes próprias é o quê? Ter sua lista de e-mails, sua rede de contatos, ter o seu aplicativo próprio, sua plataforma própria de conteúdo. Então, cada vez mais, os grandes empreendedores do mundo digital têm criado suas próprias plataformas. Não precisa ser um Instagram, mas é uma via de mão rápida de comunicação. Então, isso aí é o futuro do digital. Uau. Eu tô aqui cheia assim, tô muito feliz, muito alegre de verdade, porque primeiro porque eu acredito em tudo que você falou. Segundo, porque eu vejo que eu estou no caminho certo. Hoje eu valorizo muito isso na empresa. Eu sou uma sonhadora, realizadora, mas eu acredito muito no poder das pessoas. E isso aqui não estaria acontecendo se não tivessem pessoas que entendessem e acreditassem nesse propósito e admirassem, porque eu não sou fácil. Eu sou uma pessoa muito difícil, porque o meu nível de exigência de fazer as coisas é muito. Então, e às vezes você ouve muito: olha, cuidado, você está muito próximo, está trazendo muito. Gente, eu tenho que entregar, eu tenho que trazer as pessoas para estar perto. E uma outra coisa que eu fico muito feliz de saber, que vale a pena você investir em estar com a pessoa certa, estar no ambiente certo. Eu ensino muito isso, sobre pessoas e sobre ambiente. Porque quando a minha vida mudou, não foi porque eu achava que eu precisava de dinheiro, eu achava que eu tinha que ter 1 milhão para pagar uma dívida. E não era, eu precisava estar no ambiente certo, porque se eu tivesse recebido 1 milhão de alguém para pagar as minhas contas, eu iria voltar a dever 1 milhão. Sim. Mas quando eu vivi o amargo de ter que tirar dinheiro de onde não tinha, para estar no ambiente certo e com as pessoas certas, eu não só paguei a dívida, como eu comecei a construir. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam, o quanto vale a pena estar ao lado das pessoas certas. E eu quero dizer que hoje é só o início, a minha jornada próximo, perto, vai ser cada vez maior, porque é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para as pessoas que estão perto de mim. É ter professores, mentores levando para uma milha a mais. Muito obrigada pela sua participação. Legal. Temos propósitos parecidos, conte comigo cada vez mais.
e vamos viver uma nova era, porque hoje é só o início. Te vejo no próximo episódio. Obrigada, professor.